Eu estou começando mais um Acesso Geral, você é sempre meu convidado, bem-vindos ao nosso programa. E hoje para falar sobre cinema, uma estreia muito legal, já entrou em cartaz, Malas Artes e o Duelo com a Morte, é um filmaço super interessante. E o mais interessante do filme, na verdade, é que ele tem um ambiente rural, mas ele é cheio de tecnologia, porque quando Malas Artes vai conhecer a morte, e você vai entender no filme por que ele vai conhecer a morte, o ambiente, o cenário todo tecnológico, 50% do orçamento do filme foi usado com computação gráfica, então vale a pena você conferir essa produção brasileira, cheia de tecnologia, cheia de computação gráfica e com história, isso que é mais importante, né? Não adianta você fazer uma história só com computação gráfica e no final das contas não ter história nenhuma. Não, essa tem, é uma delícia, fora o elenco, que é maravilhoso. O elenco tem Jesuíta Barbosa, que eu sou muito fã. Jesuíta é o primeiro protagonista no cinema do Jesuíta. Eu acho que você vai se lembrar dele, ele já fez aquela série Justiça, fez Amores Roubados, que ele era o irmão do Cauã Raymond, não sei se você se lembra, mas o Jesuíta é um nome muito forte das séries da Rede Globo. Ele fez o Rebu também, super legal. Eu não sei se me lembro se ele contracenava com a Camila Morgado. Eu acho que era, mas provavelmente... Bom, enfim. Jesuíta Barbosa, Isis Valverde está na novela agora também, Júlio Andrade, Leandro Hassum, Vera Holtz, Milian Cortaz, Augusto Madeira, é um elenco incrível, afiadíssimo, vale muito a pena. O elenco e a computação gráfica são o grande segredo de Malas Artes e o Duelo com a Morte. O Duelo com a Morte, eu engasgando aqui. E só para você saber e entender um pouco, durante a década de 60, o Malas Artes, na verdade, o Pedro Malas Artes, é uma figura folclórica muito conhecida, não só aqui no Brasil, como também em Portugal. E o Malas Artes, na década de 60, em 1960, ele ganhou uma versão nos cinemas pelo Mazzaropi. Então, Mazzaropi viveu o Pedro Malas Artes nos cinemas em 60. E agora o Paulo Morelli, trouxe mais uma vez para os cinemas, para a gente aqui em 2017, esta versão toda cheia de tecnologia. A gente vai assistir agora o trailer e na sequência já tem minha primeira entrevista, que é com o Jesuíta Barbosa. Ele conta um pouquinho como é que foi viver esse personagem. Vamos conferir. Você me fez de guapeba à toa. Próspero, é melhor separar enquanto há tempo. E um burrinho? Tá entre a vida e a morte. Vamos. Nos cafundó desse Brasilzão mora o caboclo mais esperto da nação. Pedro Malas Artes. Ei, tava indo pescar lambari. Cadê a vara? Mas não é que esqueci. O cabra é um baita de um farsante e apronta com os outros a todo instante. E tanto você esconde aí por debaixo? O passarinho tem o canto mais triste desse mundo. E eu posso ouvir? Eu dou 80 contos. Enquanto isso, lá do lado de lá, a morte já tá cansada de matar. 2000 anos tirando vidas. Ai, que tédio. E pra finalmente poder descansar, vai enganar Malas Artes pra ficar no seu lugar. Mas desculpa a pergunta, quem é o senhor? Eu sou a morte. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Aquela vela ali? É uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velas, Pedro? Mas no que depender das bruxas, a barca, a cortadeira, a morte não vai dar cabo dessa brincadeira. Eu que cortava os fios da vida. Maldito roubou meu emprego. Ainda vou voltar a ocupar o lugar que é meu por direito. Tem também o coitado do Esculápio, ajudante da morte, desembestado e abestiado. Quero acabar com aquele Malas Artes. Não é tão simples assim ser maquiavélico, meu amigo. O que é maquiavélico? Com a formosa áurea, Malas Artes vive de chamego, mas morre de medo de pôr o anel nos dedos. E pra piorar a situação, tem o enfesado do Próspero, que de áurea é irmão. Você tira o zóio de cima da minha irmã ou eu fico louco de raiva. Pera, tá me acudindo aqui umas ideias na caixa de bobagem. Augusto Madeira, Isis Valverde, Júlio Andrade, Leandro Hassum, Milian Cortaz, Vera Holtz, Jesuíta Barbosa.
Eu fui do alto do céu, profundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora por aqui ou quer me prender ou quer me matar. O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar o mais esperto? Estou com o jesuíta Pedro Malazartes aqui do lado. Jesuíta, muito bom conversar com você. Primeira vez que eu estou falando, na verdade, te entrevistando. E fico muito feliz de ser com o Malazartes, que é um filme muito legal e muito diferente do que eu vejo você fazer. Eu que estou feliz de poder conversar com você e com o pessoal do interior de São Paulo. Porque foi ali que a gente fez Malazartes, né? Pois é, fiquei sabendo, foi lá por Jaguariúna, né? Vocês se filmaram. Região de Jaguariúna, Paulínia, não é isso? É, Paulínia. Pedreira. Tudo ali perto mesmo. É, tudo por ali. Agora, eu tenho duas questões que eu fiquei pensando muito ontem assistindo ao filme. A primeira é que eu nunca tinha te visto fazer comédia. Eu sempre vejo você muito dramático. Foi a sua primeira vez na comédia ou não? Foi. Antes eu tinha feito um filme muito leve, assim, de gênero não definido, mas acho que foi a primeira vez que eu entrei mesmo, assim, trabalhando a comédia e esse tom bem-humorado com Malazartes. Pois é, porque eu sempre vejo você muito dramático, né? E é aquela carga muito pesada nos personagens, que você vai a fundo. Para fazer o Pedro, você também teve que fazer um trabalho que rolou muita pesquisa. Como é que foi para você? Eu acho que sempre tem que ter a pesquisa, né? Sem ser essa coisa tão pesada, né, que a gente tava falando. Isso, mas é porque eu venho mesmo de uma escola um pouco mais dramática de cinema, assim, e de repente aparece o Malazartes com essa proposta mágica e de tom bem humorado mesmo. Então a gente fez uma preparação durante algumas semanas com Babaia, que é uma mineira que trabalha com voz, e o Chico Accioli. Então a gente encontrou um corpo e um sotaque, assim, sabe? E acho que começamos por aí, assim, mas é claro que tem toda uma pesquisa teórica de estudar os contos do Malazartes, ouvir pessoas, sabe? Aquela história que o vô contava pra neta. Então eu encontrei muita gente que vinha me dizendo, e eu fui juntando meio na minha cabeça, assim, o que era esse folclore, o que é esse folclore de Malazartes. Mas é uma pesquisa que ela não termina nunca, né? Assim, ela começa mesmo antes do filme começar a rodar e ela continua durante, assim. É uma pesquisa. E ainda hoje, assim, eu fico, nossa, será? Como é Malazartes? Você não sabe direito, né? Porque ele não existe uma certeza do que é essa figura. O que a gente sabe é que é uma personagem emblemática porque é mesmo um sobrevivente latino-americano, uma pessoa que precisa se dar bem porque ela não tem muito subsídio, então ela precisa comer. É bem a cara do Brasil mesmo? É a cara do brasileiro, né? Eu acho que é o retrato do brasileiro, assim como outros personagens que já apareceram, né, no cinema ou na literatura nossa. E esse retrato, assim, eu acho que o Malazartes vem por aí também, para contemplar mesmo a figura do brasileiro, da brasileira. E a segunda coisa que eu fiquei pensando muito ontem foi no trabalho com a tecnologia. Eu me lembro uma vez, há muito tempo, quando eu fui fazer o Coronel Lobisomem, e aí o Celton falando muito sobre essa coisa de trabalhar com a tecnologia, de trabalhar com o azul, com o verde, do chroma key, e que aquilo era muito novo pro cinema ainda, e aí vocês voltam agora com essa tecnologia e com esses efeitos especiais tão grandes. Pra você foi tranquilo trabalhar com um fundo azul, um fundo verde? Como que é? Rapaz. Com nada, né? Não, você trabalha com você, primeiramente, né? O ator ele precisa trabalhar com a parte interna dele, então eu acho que isso já dá um pouco mais de segurança. Mas ainda assim, quando você chega numa sala totalmente verde e para você criar coisa na sua cabeça, um horizonte que não existe, que bate ali na parede, é difícil, não é fácil. Então, eu acho que tem muito que a gente se proteger, assim, e se cuidar, um ator cuidando do outro, uma atriz cuidando do ator, para poder a gente criar isso em comunhão, sabe? Porque às vezes se torna também, ou pode se tornar algo muito individual. E não é essa a vontade, sabe? É mesmo de a equipe entender o que está se passando ali, os atores, as atrizes entenderem o que é aquela região, sabe? Então acho que teve esse cuidado na construção desse filme, assim, de a gente elaborar esse local de forma que todo o grupo entendesse. É muito mais coletivo do que a gente pensa, então, na verdade. É, completamente. E eu queria saber do seu trabalho com o Júlio, né? Vocês estão sempre ali juntos, ele o mal, que não é tão mal assim também, né? E você o bem, que também não é tão bem assim. É uma coisa meio... É um trabalho junto, vocês precisam estar juntos para aquilo acontecer. Quero saber do seu trabalho com o Júlio. Olha, eu amo o Julinho. Você já tinha trabalhado com ele, não? Eu trabalhei com o Júlio em
Serra Pelada, que foi um filme que a gente fez, o primeiro trabalho, depois alguns trabalhos na televisão. E eu sou fascinado, assim, pelo trabalho dele. Eu nunca encontrei um ator que consiga se transformar tanto quanto ele, assim, multifacetado. Então, eu me senti muito seguro de poder estar junto dele. Porque, por ser esse primeiro projeto em que eu ia encabeçar enquanto protagonista e toda essa história, né, que te coloca num lugar um pouco tenso, eu tinha Julinho pra me dar um pouco mais de tranquilidade. Então, cara, a gente se divertiu muito, assim, na verdade. A gente às vezes se batia e começava a rir. E tinha crise de riso no meio da cena, assim. E foi muito bom. Foi muito divertido, no fim das contas. E todo mundo vai poder conferir dia 10 de agosto, então, Malas Artes, o Duelo e com a Morte. E o Duelo com a Morte, é. Não percam. Jesuíta, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a você. Você tá incrível. Ontem eu saí da sala de cinema falando assim, Jesuíta realmente é muito bom mesmo. Oh, meu Deus. Isso é muito bom. Jesuíta, valeu, obrigado. Sucesso pro filme. Pra gente. Valeu. Agora você vai conferir o meu bate-papo com o Leandro Hassum e também com a Vera Holtz. Foi um papo delicioso, vale a pena assistir até o final, porque foi divertidíssimo. E eu falei até pro Leandro Hassum que ele estava todo blogueiro, de tênis novo, e aí ele comentou, foi divertido. Dá uma olhada. Leandro e Vera mais uma vez esse ano, a gente conversou em Toque, né? Você estava incrível. Maresia a gente chegou a fazer também? Maresia também a gente fez. Tava com o Júlio, inclusive. Julinho, Aliás, de segunda vez com o Júlio em tão pouco tempo. Aproveitar até falar sobre isso. Como é que foi a sua relação? Vocês dois têm uma relação com o Júlio muito forte no filme, né? Tem. Eu fiz com o Julinho Maresia, que ele já também se transforma, né, naquele pintor. E nós fizemos também o Rebu. Foi tudo assim, Maresia, Rebu e aí o filme. Eu falei, Julinho de Not Again. Mas ele é eu adoro o Julinho, né? Julinho é um parceiraço, né? Parceiraço. E nesse trabalho? Esse trabalho nós somos inimigos, né, praticamente, né? Porque ele ocupou o meu lugar, né? O Esculápio Eu sou ali o assistente dele e, na realidade, quer ficar naquele poder, né? Mas eu sou inimiga, totalmente inimiga da morte, porque ela tomou meu posto. Não pode isso. E o assistente, na verdade, ele quer roubar o posto dele ou ele quer continuar ali no... Na verdade, eu acho que ele quer o caminho natural. Ele, na verdade, não quer que o Malas Artes seja, né, o novo chefe, né? Ou ele permanece com o chefe dele, ou então que ele assuma esse posto. Agora, falando um pouco do Julinho, como você perguntou, para mim foi muito interessante trabalhar com o Julinho, assim, que ele tem uma forma muito meticulosa de criar o personagem. Até ele tem uma bengala que ele fazia uns... Até tô com um anel, que ele também usava um anelão, assim. Fazendo barulho. Fazendo barulho na bengala, umas coisas assim. O minimalista em algumas coisas, grandioso em outras. É muito interessante para mim, que sou um ator que vem muito do improviso. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de chegar aqui, o que tem para usar e fazer. O Julinho é muito estudado em cada movimento que o personagem faz, em cada alongada de mão e tudo mais. Então era bonito de ver o trabalho dele, né? De ver essa construção que ele fazia. E em alguns momentos você ficou olhando tipo assim, nossa, o cara vai fazer isso aí, pra quê? Aí quando você olhava nossa. Mas isso é uma dinâmica interessante no filme, porque você vê escolas de interpretação distintas, totalmente né? diferentes. Você vê o Julinho todo, né? Tem um método de interpretação, aí você vem com uma espontaneidade absurda que rasga a tela, né? Porque o seu trabalho, ele ultrapassa, né? Ah, que bom. Mas é porque é do é da minha forma de trabalhar, né? Você também tem essa espontaneidade, né? Ela é o momento, né? Você transforma o momento, né? Isso é verdade. E isso é muito bacana. E depois desse o mundo real, né? O mundo ficcional, essa dinâmica do filme é muito bacana. O Jesus realmente é uma coisa interpretando, você quer levar ele pra casa. É um olhar, é uma pureza. E a turma ficou ótima, né? Isis, todo mundo, ele. Eu falo que o Jesuíta é o crush do Brasil. É o crush do Brasil. É o crush do Brasil. Ele é meu crush. Todo mundo quer o Jesuíta. A gente tá junto, eu e Jesus. Eu queria saber dessa relação com a tecnologia. Vocês já tinham feito algum filme trabalhando em fundo azul, em fundo verde? Essa coisa de não saber o que está acontecendo? Eu tinha feito a Redonda, né? Dona Redonda, mas era um evento praticamente, e tinha ido para Los Angeles, fazer os scanners, né, para a explosão da Redonda. Eu fiz scanner do corpo da Redonda, fiz scanner do rosto da Redonda. Então foi sensacional, né? Porque eu não imaginava como é que iria acontecer, né? Então eu tive uma vivência já no Saramandaia com a Redonda.
E daí comecei a entender também, você amplificar, né? Dentro da Redonda eu tinha que ser uma personagem, tinha que ter muita força para ser de verdade aquela mulher gigantesca, né? E no filme também, quando você trabalha com muito o chroma key, você tem que saber que tudo aquilo é muito grande, né? Tanto é que tem uma cena do Jesuíta que eu achei sensacional, quando ele faz ele fica orquestrando as velas. É lindo. Pô, ele está realmente no tamanho certo. Você vê a dimensão daquele espaço. E eu né? estava naquele dia e é realmente uma coisa da interpretação dele ser muito forte, porque era muito pouca coisa para ele interagir. Para ele levantar aquela... Ele nunca tinha visto aquilo, a gente também não tinha ideia do que era esse mar de velas. Não tinha a menor ideia. Então acho que assim, esse filme é um conjunto de interpretações, né? Até interpretações fora da tela, trabalhando junto, trabalhando numa mesma energia para que pareça uma coisa só. Porque realmente eu já tinha tido experiências muito menores, isso assim, uma cena ou outra de ação ou de coisa que tivesse que usar um chroma key, que tivesse que fazer um efeito de levita e não sei o que, e finge que deu uma cambalhota. Mas dessa forma tão profissional, tão, como é que eu vou dizer? Então é gringo, parece que você tá vendo realmente um filme de Hollywood, assim, um filme com a tecnologia que é usada lá fora. E eu tô muito honrado de fazer parte de um projeto desse tão inovador, um projeto que tem tantos anos de construção na cabeça do Paulo. Né? O Paulo tá apaixonado, né? Ele manteve 28 anos. 28 anos apaixonado por um projeto. É um projeto de muita camada, né? Mas se você parar para pensar, 28 anos atrás, ele não tinha nem como pensar essa tecnologia que é usada hoje. Ia ser uma coisa mais... não ia ter esse... Exatamente. Ia ter o motor de 4 HP, né? Que eu costumo dizer que são 4 homens de preto abaixados com as velas sacudindo. Não, pô, eu sempre brinco com isso, porque às vezes assim, olha, agora é um minutinho só que vai entrar o efeito, tem 1h30 pra montar a Tractana. A Tractana é o quê? É uma rede que vai cair em você. E um motor de 4 HP, pessoal fala, o que é motor de 4 HP? 4 caras de preto em cima de uma escada jogando a rede na minha cabeça, 5 minutos, vamos fazer um motor de 4 HP, né? Então, poxa, antigamente teria que ser um motor de 4 HP, mas hoje em dia, mesmo, com a tecnologia que a gente fez aí... Nossa, 2 anos eles estavam trabalhando, fui conversar com os meninos lá na... Uma turma há 2 anos e outra turma chegou a 1 ano e meio. Eles estavam finalizando ainda o filme, acho que não. Vocês viram ontem, né? Vimos ontem. E eu acho que o mais legal de tudo isso é a tecnologia trabalhar junto com o roteiro, né? São as duas coisas que funcionam muito bem. Isso que é incrível. Não é só, tem muito efeito especial. Não é um exibicionismo. Não é. É isso que é muito legal. Eles ficam com a gente já, eles já filmam com a gente. Impressionante. Já estão do lado para ver como é que funciona, onde é melhor posicionamento, para eles trabalharem isso depois, né? Tudo junto, é uma equipe. Foi demais. Né? Gente, eu desejo muito sucesso a vocês. Obrigado, querido. Pro Malas Artes, muitíssimo obrigado. Eu tenho que falar 2 coisas. Seu tênis é maravilhoso. Tô apaixonado pelo seu tênis, Leandro. Comprei ontem só pra mim hoje, não fala pra ninguém. Pô, tô apaixonado por esse tênis. A sola ainda dá pra lamber. Pô, maravilhoso. Isso é tudo cachê do Malas Artes. Maravilhoso. E Vera, a próxima vez eu sempre converso com a Vera sobre Pérola, que foi uma peça incrível que eu fui assistir, que eu amo até hoje. E eu tinha um programa da peça e falei, preciso levar pra Vera autografar e esqueci em casa. Mas a próxima eu trarei. Vou ter que fazer um próximo filme pra gente se encontrar. Só pra isso. Só pra se encontrar. Só pra completar meu tênis, faz pandan com meu anel. Para! Hashtag eu sou blogueira. Gente, obrigado, valeu. A você, querido. Obrigado. Vou pro intervalo agora bem rápido, mas na volta a gente continua falando sobre Malas Artes e o duelo com a morte. E tem mais entrevistas, tem o diretor Paulo Morelli e também tem o Augusto Madeira. O Augusto é o cara do cinema. Ele já fez mais de 80 filmes nacionais. Todo filme ele tá ali. Você vai achar ele já fez de tudo, gente. Já fez Tropa de Elite, já fez filme, já fez drama, comédia, enfim, tá nesse Malas Artes também. Então não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Estou de volta com o Acesso Geral, hoje falando sobre Malas Artes e o Duelo com a Morte, filme que já está em cartaz e que tem a direção do Paulo Morelli, que é inclusive o meu entrevistado de agora. O Paulo havia dirigido Entre Nós, um filme muito legal com Caio Blá, Carolina Dickmann, um filme super interessante. Se você puder assistir, confira, porque ele é bem legal. E agora ele foi para esse lado da fantasia, então ele misturou um ambiente mais bucólico com tecnologia em Malas Artes e o Duelo com a Morte. Vamos ver
Como é que foi a minha entrevista? A gente falou um pouquinho sobre esse trabalho todo. Foram 2 anos de pós-produção. Você imagina que loucura, né? Você filma e aí pós-produção de 2 anos. Para você ter uma ideia, só rapidinho contando antes da entrevista, ele entregou, eu assisti ao filme na segunda-feira, faz umas 2 semanas que eu assisti ao filme na segunda-feira. Ele entregou o filme na sexta, aqui ó, em cima, pro lançamento. Mas vale a pena? Vamos conferir então o meu papo com o Paulo. Paulo Moreira, eu fiquei imaginando, assistindo ao Malas Artes, a sua preocupação nessa pós-produção. Foram 2 anos de pós-produção? Foram 2 anos de pós-produção com uma equipe sensacional, que me entregou um resultado que superou muito a minha expectativa inicial. Quando você começou a filmar, você imaginava que fosse dar esse trabalhão todo? Trabalho sim, mas eu nunca imaginei que ia ficar tão bom. O pessoal é muito talentoso, quem pôs a mão na massa e fez acontecer é muito talentoso. Então eu estou muito satisfeito com o resultado final dessa parte de tecnologia, ficou excepcional mesmo. A sua ideia era fazer mesmo um filme que usasse efeitos especiais? Porque seu último filme, Entre Nós, é um filme bem... que não tem nada de tecnologia, né? Se passa no campo, é bem diferente. Você pensava já nesse formato? Não pensava, porque esse projeto ele é muito antigo, né? Ele é um projeto dos anos 80. E nos anos 80 tinha a história, tinha o conto do Malas Artes, o homem que tenta enganar a morte e tal. Mas eu ia fazer como se fosse um teatro filmado, fazer com a tecnologia que era possível nos anos 80. Como foi passando décadas e décadas e décadas, apareceu essa tecnologia toda que permitiu o filme chegar num outro patamar de realismo do mundo mágico criado, o que acho é muito bom para a história. Foi ótimo ter demorado esse tempo todo. Tanto que eu assisti imaginando uma coisa meio Harry Potter também, assim, né? Você meio que se inspirou também, tem um pouco de inspiração nesses filmes atuais que usam da tecnologia também para contar a história? Sim, é o contemporâneo, né? O que está acontecendo. O Harry Potter e, enfim, o cinema americano está indo muito longe nessa coisa de tecnologia. A gente está fazendo isso numa escala menor, eles têm orçamentos de milhões, centenas de milhões de dólares, a gente fez no orçamento brasileiro possível, mas está com uma qualidade muito boa por causa do talento das pessoas envolvidas. Então, acho que a gente conseguiu chegar no que precisava chegar para esse filme. Acho que não fica devendo nada às outras produções e está muito adequado a contar essa história, que é metade no mundo mágico, metade no mundo caipira. Eu acho que esse equilíbrio desses 2 mundos ficou bem interessante. A gente tem que falar também, lógico, das pessoas que fizeram esse trabalho na tecnologia, mas também dos atores, né, que em carne e osso ali, que fizeram um trabalho excelente, maravilhoso. Todo o elenco é lindíssimo, trabalha muito bem. Vamos falar da escolha do elenco primeiro, como é que foi, né? O Jesuíta como personagem principal. Tudo nasceu da escolha do Jesuíta mesmo. O Jesuíta já era o cara para fazer o filme. 2 anos antes de filmar, da filmagem, a gente convidou ele leu o roteiro, adorou e topou ser. A partir daí a gente começou a montar todo o resto do elenco para combinar com ele, né? E as escolhas foram muito específicas mesmo, assim, por exemplo, o Júlio Andrade para fazer a morte, como ele é um grande atleta, ele possibilitou coisas na filmagem que outros atores não conseguiriam fazer, né? A filmagem tem muitos voos e amarra por corte, umas coisas muito difíceis na hora de filmar, mas como ele é além de muito bom ator, é um atleta, ele possibilitou e ofereceu muitas coisas além do que seria possível com outros atores. E aí a ideia era ter pessoas de comédia também, porque o filme tem um tom de comédia, então a gente convidou o Hassum, que ainda era meio gordinho naquela época, já estava emagrecendo, mas não era essa pessoa sarada que é agora, ele está super bem, saradão, mas naquela época ele era um formato intermediário, que ficou engraçado, o personagem convive bem com o Hassum desse jeito e tal. Tem a Vera Holtz, que dá um show, né, sensacional. Tem a Isis Valverde, que faz um casal que eu acho que combina muito bem com o Jesuíta, né? Tem o Augusto Madeira, que faz esse personagem filosófico. Tem o Milen Cortaz, que faz o Bruto, né, o inimigo terreno do Malas Artes. Então acho que tem um elenco muito rico, muito divertido lá. Os caras são muito talentosos e me entregaram um filme maravilhoso pela atuação deles. Todo mundo nos cinemas assistindo, então, Malas Artes? Todo mundo nos cinemas vendo Malas Artes, dia 10 de agosto. E o Duelo da Morte?
Valeu, Paulo. As artes do Ela com a Morte. Valeu, Paulo. Obrigado, valeu. O Augusto Madeira é um dos grandes nomes do cinema brasileiro e ele também está em Malas Artes e o Duelo com a Morte. Eu conversei com ele um pouco sobre como é, né, trabalhar no cinema e fazer tantos filmes, são mais de 80 filmes que o Augusto já participou, e também sobre Malas Artes. Confere aí. Augusto, primeiro eu vou puxar seu saco, falar que você é o cara do cinema. Eu acho você incrível como ator. E a primeira vez que eu te entrevisto é muito louco isso, né? Você tá em todos os filmes quase que eu assisto nacionais. Você tem ideia de quantos filmes, produções você já trabalhou? Você conta? Conto, claro. Mas às vezes se perde, né? De falar, não sei mais, larguei. Eu perdi um pouco a conta. Tem mais de 70 filmes. Esse ano já estreou 3, 4, tem mais uns 6 para estrear. E tô fazendo também, tô careca sempre porque eu tô fazendo um filme agora. Ah, é? Qual filme tá fazendo? Um filme do Tomás Portela chamado 4x100, sobre a equipe de atletismo feminina, de revezamento 4x100, que era favorita na Olimpíada do Rio, tem um problema, acaba sendo eliminada da prova e a reconstrução desse time até a Olimpíada de 2020. Eu chorei 2 vezes, né, no roteiro. Eu sou meio suspeito de falar, mas tô muito feliz de estar nesse projeto. Até porque é diferente, é uma área que a gente explora pouco no cinema nacional, né? Pois é. Agora, eu vi no Malas Artes ontem, eu fiquei imaginando o quanto trabalhoso ou não pra você é sair de um personagem e entrar no outro. E ao mesmo tempo, eu acho que deve ser, eu vou meio viajar na pergunta agora, deve ser um aprendizado de vida muito grande, você entrar em tantos personagens diferentes como você já entrou nessas 70 e tantas produções. É mais ou menos assim pra você? É meio um aprendizado de vida também, junto com um trabalho muito bem feito? Olha, Márcio, você foi no ponto certo, né? Eu acho que a grande delícia de ser ator, de trabalhar com isso, é poder se experimentar em várias searas diferentes e aprender com isso, né? Eu acho que a cada trabalho que eu faço eu aprendo mais, porque na verdade você tem que olhar com novos olhos, se colocar em situações que você não viveria normalmente. Então a gente aprende muito com isso. Não tem, por exemplo, no Malas Artes a gente teve aula de prosódia, aula de equitação, etc, etc. Você entra em contato também com o filme trata muito dessas questões, né? Sobre a morte católica, a morte antes de Cristo, o determinismo, o livre-arbítrio e todos os causos do Malas Artes, desse universo popular, rural. Quer dizer, é uma delícia, você sai novo, sem contar as pessoas que você conhece, as relações, né, de profissionais que você estabelece. Eu tenho o privilégio de trabalhar, eu sou muito fã de outros atores, dos colegas, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar com colegas que eu admiro muito. Então, assim, e se eu estou no set e eu não estou trabalhando, eu estou admirando o trabalho do colega, vendo como ele resolve certa situação, entendeu? A gente sempre sai diferente. É observar sempre o trabalho do outro também para crescer. Sempre, não tem dúvida. Bom, já que a gente está falando dos atores, vamos falar da sua relação com o Jesuíta, que é o Malas Artes no filme, Pedro Malas Artes. Como é que foi esse trabalho com ele? Você passa a maior parte do tempo com o Pedro Malas Artes? Eu não conheci o Jesuíta pessoalmente, só conheci o trabalho dele. Ele, apesar de muito jovem, né, já tem uma carreira muito bonita, assim. Ele foi muito feliz nas escolhas que ele fez, que ele tem feito na vida dele. E o Jesuíta, além de ser um talento, é uma pessoa muito doce, né? Muito generosa. Então, foi fácil. Eu chamo ele de passarinho até hoje por causa disso, da leveza dele, do jeito dele lidar. Não é pelo passarinho do começo do filme? O passarinho azul? De uma certa forma, a gente está no meio rural. Eu lembro que a gente ficou hospedado no hotel e cada porta de hotel os quartos não eram numerados, eles eram identificados por um nome, abelha, não sei o quê, e ele por acaso ficou no passarinho e tinha tudo a ver, na verdade tinha, sem querer, acabou tendo a ver cada quarto, sabe? Foi muito legal. Eu não me lembro exatamente qual era o meu agora, mas o dele era passarinho, com certeza. Augusto, eu queria dizer a você, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho de sempre. Obrigado a você. Que a gente continue vendo você muito no cinema ainda. Deus te ouça. Valeu, obrigado. Não se esqueça, Malas Artes e o Duelo com a Morte já está em cartaz. Vá prestigiar o cinema brasileiro. Vou ficando por aqui, lembrando que eu te vejo no próximo Acesso Geral. Até mais. Tchau.